Fala Resistência, sejam muito bem-vindos ao nosso 130º episódio, não é pouca coisa não. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto que gera muitas dúvidas e às vezes até medo: anjos e demônios. Eu sei que muita gente cresceu com histórias sobre eles e tal, mas o que a Bíblia realmente nos ensina? Então a gente vai tentar aí desmistificar o que é mito, o que é verdade e entender como os cristãos devem se portar mediante a real existência desses seres. Vamos juntos descobrir mais sobre a realidade do mundo espiritual e você é o nosso convidado. Eu sou Rodrigo Oliveira e não se preocupe, nem anjos e nem demônios podem nos separar do amor de Deus. Fala Resistência, eu sou o Daniel Oliveira e anjos não sentem inveja dos seres humanos porque nós comemos ou tomamos Coca-Cola. Será que não? Vamos responder nesse cast. Fala Resistência, eu sou Edivaldo e para de colocar a culpa no diabo e tudo, hein? Você caiu aquele dia não foi porque o diabo colocou o rabo pra você tropeçar não, hein? Foi porque você foi desatento. Muito bom, muito bom. O diabo tem sua parcela de culpa, mas a gente tem a nossa também, né? Com certeza. Isso aí. Rapaz, só pra gente já entrar nesse cast aí, já quebrando o gelo, eu contei essa história aí dia desses. Um conhecido meu lá do trabalho, crente e tal, e tava dando testemunho lá no culto, lá no serviço lá, né, um cultinho que a gente fazia lá. Aí ele contando que ele tava nos caminhos do Senhor, ele tava com a mulher dele lá, casada há tantos anos, com a família, que não sei o que lá. Mas aí o diabo, colocou uma amante na vida dele, e essa amante acabou com a família dele, acabou com a vida dele, acabou com o que ele tinha na igreja. Não é porque o safado quis não, é porque o diabo, entendeu? É isso aí que o Edivaldo tá falando, né? As pessoas atribuindo aí ao peludo aí a culpa de tudo, né? Exatamente. Teve alguém que falou aí que se Deus por alguma razão resolvesse tirar o diabo do mundo, o mundo ainda continuaria ruim do jeito que tá, porque ainda tinha gente aqui, né? Ainda tinha os seres humanos aí. É mais ou menos por aí. É. Vamos lá, vamos dividir esse programa aí em duas partes. Na primeira a gente vai bater um papo aí sobre os anjos, aí vamos começar pegando leve para não espantar o ouvinte assustado aí, né, que às vezes tem medo desse tema e tal. A gente vai falar primeiro sobre os anjos. E aí no segundo bloco a gente fala um pouco aí sobre demônios aí, tentando entender um pouquinho aí dos aspectos de cada um. Será que tem crente aí, cara, que não acredita em demônio e anjo? Acho que não, né? Tem. Ou pelo menos vive como se não existisse, né? Tem uma linha teológica nisso aí, né, também, que é o liberalismo, né? O liberalismo teológico... Eu não sabia que entrava por esse lado, não, cara. Entra por esse lado de como seres mitológicos, né? O liberalismo teológico são os novos saduceus, né? E explica aí para quem tá ouvindo a gente aí por que são os novos saduceus. Porque os saduceus eram um grupo religioso que existia nos dias de Jesus e eles não concordavam com toda a Bíblia, né? E o liberalismo também tem essa característica. Eles aceitam parte da Bíblia, outra parte da Bíblia eles excluem, né? E os saduceus eles tinham essa dificuldade de acreditar no sobrenatural, né? No poder de Deus, na manifestação. Então não acreditavam nem em anjos, nem em milagres, nem em ressurreição dos mortos, né? Foi um dos grupos que Jesus teve embate ali. Batiam de frente com os fariseus, que já criam nas outras coisas. Os saduceus eles eram mais exclusivistas em certos livros da Bíblia. Eles só acreditavam, né, nos 5 livros da Bíblia e não acreditavam no resto. E a maioria dos outros livros da Bíblia vão ter as informações, que vão conter as aparições dos anjos, né, a interação. Eles excluíam isso tudo. E o liberalismo teológico ele faz essa mesma coisa. Ele acredita naquela parte filosófica da coisa, né, de amor, de cuidar do próximo, não sei o quê, mas tudo aquilo que fere a razão ou os princípios científicos, eles abraçam a ciência e diz que a ciência tem a palavra final sobre esses assuntos. Quase que exclui o aspecto espiritual da coisa, né? Você exclui Deus, em certa parte você exclui Deus. O sobrenatural é tudo ação de Deus, né? Muito bom. Mas vamos lá, pra gente começar aí, Edivaldo, vamos direto ao tema aí. Fala pro nosso ouvinte aí, o que são os anjos? Dentro de tanta coisa aí que a gente vê em livros, em filmes, em séries, até pensamentos populares, lógicas e tal, né? Tem assim, um anjo para cada um chamar de seu, né? Mas vamos para a Bíblia. O que são os anjos aí, segundo a Bíblia? Vamos lá. Forma liberal ou crente? Forma crente. Forma RP. Forma RP. Isso aí.
Muito bem. Vamos começar então com o próprio nome, né? A denominação, né? Anjo. Na verdade, anjo não é um nome de natureza, né? Mas a sua função. Quando você pega lá a palavra anjo, tanto no grego angelos e no hebraico malak, as duas expressões elas significam mensageiro, né? Que na verdade anjo descreve o que eles fazem, né? E não de fato o que eles são. Uhum. Então, o que são os anjos de fato? Embora a gente vê pelo próprio texto bíblico, vai usar essas traduções, vão ser traduzidos como anjo mesmo, porque o significado é mensageiro. A gente vai ver isso e no decorrer do RP, acredito que a gente vai... as nossas participações vão falar sobre várias questões relacionadas aos anjos, mas em tese, olhando para a Bíblia, eles são espíritos puros, criaturas pessoais, dotados de inteligência e dotados de vontade. Eles nunca existiram não existiram desde sempre, foram criados por Deus, né? Eles possuem um juízo moral, uma autointeligência, mas eles não têm matéria, né? Uhum. Não têm corpo físico. Embora na Bíblia a gente vai ter vários textos que eles se manifestam de forma física, né? Eu até separei esse texto aí, que 2 anjos aparecem para Abraão lá, ele mata um bicho lá, faz um churrasco lá, eles comem junto com ele, né? Isso, ele vai se manifestar. Mas a sua essência, eles não têm corpos físicos. Isso é uma manifestação dos anjos para que as pessoas tenham uma ideia, né, do que eles são. Mas, na verdade, são espíritos puros, criaturas pessoais, dotados de inteligência, vontade, né, não tem matéria, não tem corpo. E alguns estudos indicam, e olhando para a Escritura também, que provavelmente eles foram criados antes da própria humanidade. Então, antes da própria humanidade, os anjos foram criados com o propósito de adorar, de servir a Deus, de estarem ali como ministros de Deus, né? Então, eles são ministros de Deus. E várias passagens da Bíblia vão citá-los, né? Por exemplo, como exército, né? Falando do número, né? Você vai ter lá textos da palavra do Senhor falando deles como um exército, né? Esdras vai falar isso. Só tu, ó Senhor, fizeste os céus e os mais altos céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nele existe, os mares, tudo que nele existe. Tu deste a vida a todos os seres e os exércitos dos céus, né? Em Neemias 9, 6, Salmo 148, 2 e 5 também vão citar. Paulo também vai falar sobre os seres visíveis e invisíveis, né? Então, nós temos aí vários textos bíblicos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que vão falar desses seres puros, esses seres que são pessoais, que tomam decisões, que ministram, né, diante de Deus, e esses seres estão debaixo da autoridade e da vontade de Deus. Embora eles tomam decisões, eles agem, são seres inteligentes, mas eles têm a sua limitação, seu limite de atuação dados por Deus. Então, eles também têm a sua forma de trabalhar, de agir, se manifestar conforme a vontade soberana de Deus também. Então, são criaturas que vivem num mundo que nós chamamos de mundo espiritual, não é nesse plano terreno, material, físico, que não possui, por isso que não possui esses corpos físicos, mas são seres espirituais, criaturas espirituais, né? E não tem a carne e o osso como nós temos, né? E vive e tem essa capacidade espiritual. Não estão presos ao tempo, o nosso tempo, não estão presos à nossa limitação de pensamento, de planejamento, como nós fazemos, planejamos, pensamos. Não, a revelação para os anjos acontece de forma simultânea, né? Tudo indica que eles já têm toda a revelação de tudo, da vontade de Deus e do ser de Deus, do caráter de Deus, e eles têm esse conhecimento elevado, que nós não temos. Nós temos uma limitação física, temos uma limitação também de intelectual sobre o próprio Deus, né? Não é à toa que temos as teologias, os discursos sobre Deus, para falar sobre Deus, porque nem sempre vamos chegar a um consenso
quando a gente fala do ser de Deus, né? Embora existe aquelas coisas que nos unem. Mas, trocando em miúdos aí, resumindo, né? Os anjos são esses seres criados por Deus, que são pessoais, são espíritos puros, dotados de inteligência e vontade, juízo moral, não têm corpos físicos, vivem num plano espiritual, mas, como a Bíblia nos mostra, também pode se materializar num plano físico e visível de forma humana. As pessoas vão identificar, vão se relacionar, vão até fazer um churrasco juntos. É verdade. A gente vê o anjo lá no túmulo de Cristo, né, que parecia um relâmpago. Uhum. A gente vê os anjos lá em Sodoma, fazendo lá, sei lá, usando poder, alguma coisa para cegar aquela galera que estava lá querendo pegar eles. A gente tem... e vocês, o pessoal interessado neles. Não queremos suas filhas, não. Sexualmente interessados, né? Sexualmente interessados. Coisa bizarra, né? Agora, a Bíblia menciona... Eu não sei se a gente poderia botar como categorias de anjos, mas a Bíblia fala de querubins, serafins. A gente tem na Bíblia uma explicação melhor sobre o que são esses... Não sei se eu posso nem chamar de anjos, porque anjo não é uma categoria, não é o nome do ser, né? É a sua função, né? É a sua função. É a função, cara. E isso se aplica também a querubins e serafins? O que a palavra diz aí sobre isso? Então, Rodrigo, como o Edivaldo falou, a nomenclatura normalmente está ligada com a função e o ser espiritual ali, né? E a gente botou a nomenclatura geral de que todos são anjos, né? Mas a função, né, o título que eles recebem na Bíblia tem referente com a função que eles estão exercendo diante de Deus, né? Por essa nomenclatura foram definidas algumas categorias aqui. Alguns interpretam também que possa também estar falando de uma hierarquia aqui, de posições ou de funções a serem exercidas diante de Deus. Mas como você perguntou, né, os querubins, como os anjos, também são seres espirituais, mas eles, na sua função, eles caracterizam o quê? Eles revelam, né, no seu posicionamento reverente diante de Deus, eles revelam o poder, a majestade e a glória de Deus. Né? Quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, os querubins protegeram a santidade de Deus no jardim e impediram o acesso do homem à árvore da vida. Ou seja, os querubins, nessa função, eles estão exemplificando o que para o homem? Que o acesso para Deus, para ter comunhão com Deus, você tem que respeitar e tem que ter uma reverência diante de Deus, ou seja, o seu poder, a sua majestade, a sua glória, a sua santidade. Então, os querubins, eles se apresentaram como protetores dessa santidade de Deus e por isso impediram o acesso do homem ao jardim do Éden assim que o homem pecou, né? Adão e Eva foram expulsos, né? E os querubins protegeram, ou seja, para vocês voltarem aqui, vocês vão ter que respeitar quem Deus é, porque vocês desrespeitaram o Senhor com o seu pecado. E a gente sabe que vai ser através de Cristo que o homem vai retomar esse acesso a Deus, né? E aí os querubins não estão ali mais impedindo o nosso acesso. A gente vai até ver ali no livro de Apocalipse, né? A figura da árvore da vida, na simbologia ali das visões que João teve, a árvore da vida de novo como um acesso, né, na Nova Jerusalém, como algo que o homem tem acesso por causa daquilo que Deus restaurou, que Deus restaurou através da obra salvadora de Cristo. Os serafins são mencionados unicamente no livro de Isaías 6, nos versículos 2, 3 e 6. E aí a gente pega muito aquele contexto ali do livro de Isaías, em que a nação de Israel se corrompeu, se desviou do Senhor, tem aquele discurso, né, de Isaías, a nação que era tão santa, a nação que era tão justa, a nação que surgiu para obedecer a Deus, para se desenvolver, Deus se tornou prostituta, se tornou como Sodoma e Gomorra e não sei o quê. E aí Deus dá uma visão espiritual para Isaías, que é onde o que ele vê? Ele vê esses serafins voando no trono de Deus, cobrindo a glória de Deus, que o pecador não pode olhar para o Senhor, e os próprios serafins, com as asas que eles tinham, eles cobriam os seus corpos e cobriam as suas faces para que eles não pudessem contemplar o Senhor. Ou seja, aquilo era toda uma simbologia que apontava para Israel que Deus era tão santo, tão puro, que eles não podiam se aproximar de Deus de qualquer forma.
Então, a visão de Isaías e o serviço que os serafins prestaram ali serviu um propósito de botar na cabeça dos israelitas, tanto dos israelitas como dos crentes que receberam essa revelação também, que nós precisamos nos reconciliar e que nós temos que preparar o nosso caminho para que nós possamos ter um relacionamento apropriado com esse Deus que ali em Isaías é enfatizado a sua santidade, né? E aí diz que tanto os serafins quanto os querubins estão na presença de Deus todo o tempo, né? Dizendo que ele é santo, que ele é santo, que ele é santo. E a gente sabe que na cultura judaica a repetição 3 vezes de um termo é para enfatizar a grandeza daquela afirmação, né? Uhum. Aqui a gente bota em negrito, bota entre aspas, ou faz qualquer coisa no português para poder chamar a atenção. E os judeus usam essa nomenclatura É o superlativo no hebraico, né? Isso. Superlativo é o trisságio, acho que é trisságio o nome disso. Santo, santo, santo é o Senhor, Santo, né? santo, é o superlativo. Isso, santo, santo é o Senhor. Caiu a grande Isso. Babilônia, né? Isso é para enfatizar a grandeza do evento ou a grandeza de quem está se falando. E aí, né, a Bíblia diz que eles não têm descanso. A todo tempo eles estão diante de Deus declarando que Deus é. Que Deus é santo, que Deus é poderoso, que Deus é digno de toda a honra, de toda a glória, e por aí vai. Uma outra categoria, né, podemos dizer assim, é a categoria do arcanjo. A Bíblia menciona um arcanjo por nome, mas existe uma outra menção de arcanjo, acho que é em Tessalonicenses, que Paulo diz, né, quando o arcanjo soar a trombeta, Cristo virá e vai buscar sua igreja, aquela coisa toda. Mas alguns teólogos não sabem se esse arcanjo que vai tocar a trombeta se é Miguel ou se trata de outro arcanjo. Mas a única referência que a Bíblia faz a um arcanjo com o nome é Miguel, que ele é mencionado lá em Daniel 10:13. Uhum. Ele também traz revelações para Daniel, ali no contexto do livro do profeta. Em Judas 9, onde é relatada a sua disputa com Satanás pelo corpo de Moisés, segundo o livro apócrifo de Enoque, e Apocalipse 12, verso 7 e 8, onde Miguel e seus anjos, após a vitória de Cristo na cruz do Calvário, pelejam contra Satanás, e Satanás é expulso do céu, não podendo mais acusar ninguém de pecado ou de injustiça diante de Deus, porque a igreja, o povo de Deus, triunfou e ele perdeu o seu lugar no céu de acusação. Uhum. Então Miguel é apresentado na Bíblia como um anjo guerreiro. Ele age a favor de Deus, mas também há uma ação favorável aos servos de Deus. Parece que Miguel luta por Israel, luta pelo povo de Deus, protege, reivindicando sobre o povo de Deus a vitória que Cristo conquistou. Ou seja, ele bate de frente com as hostes satânicas a favor do povo que foi salvo, que foi redimido pela obra que Deus fez. E a última não, porque tem os outros aqui, mas desses não tem uma explicação clara na Bíblia da sua função. São os seres viventes, né? Parece que eles estão associados aos querubins, mas a sua representação mais característica é a que acho que tem no livro de Isaías, mas que tem ali no livro de Apocalipse, aonde são os 4 seres viventes, né? Com a cara de leão, com a cara de homem, com a cara de águia e com a cara de boi. Isso. E eles representam a criação, né? A glória da criação diante de Deus. E da mesma forma, eles representam o quê? Uma criação que se prostra diante de Deus e reconhece o Senhor como Criador. E estão em adoração constante diante de Deus como os serafins. Só uma última... Eu esqueci de falar aqui dos querubins, né? Que os querubins também estavam representados na Arca da Aliança. Né? Bem lembrado. Uhum. Na tampa do o propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança, aonde Deus se manifestava ali uma vez por ano. O sacerdote entrava ali, oferecia sacrifícios por si mesmo antes de entrar naquele lugar e acendia o incenso para que a fumaça do incenso protegesse da santidade de Deus, para que ele não fosse fulminado. Representando então, os guardas da santidade, como você tinha falado. Isso, né? Como aconteceu ali no Jardim do Éden. Então, os querubins têm essa representação até física ali, né? Da presença de Deus. E eles estão ali, sim, mesmo que simbolicamente, provavelmente eles estivessem ali espiritualmente, mas não apareciam diante do sumo sacerdote. Mas a simbologia estava presente, né? De resguardar e de respeitar a santidade desse Deus
que é incompatível com o nosso pecado, que é incompatível com a nossa malignidade, com a nossa imperfeição. Legal, cara. Eu até acredito que essa expressão aí, ele está entronizado entre os querubins, ele surge de fato da ideia de que Deus sentava na tampa da arca, né? Então a arca se tornava uma espécie de trono, né? E é uma das expressões utilizadas, uma das interpretações é essa. Não sei se Daniel lembra disso. Sim. É de que Deus senta ali na arca, né? E os querubins, então ele está entronizado entre os querubins. Não só a ideia de céu, né? Isso. Existe também uma referência dos querubins e da arca como um trono móvel, né? Às vezes eles chamam alguns anjos de tronos, né? É como se a arca fosse o trono de Deus, e como Deus estava ali acompanhando a peregrinação de Israel, é como se os querubins estivessem ali levando a presença de Deus junto dos israelitas, né? Como se eles marcassem como se eles fossem aquela corte real, né? Exclusiva de Deus, né? Deus está caminhando com o povo, mas existe alguém que acompanha essa presença de Deus. Sempre tem, ali a gente vê no contexto da Antiga Aliança, parece que sempre há um fator limitador, não tem aquele acesso total. Os anjos estão sempre intervindo para que o homem... Deus está no meio do seu povo, mas existe aquele limite do tabernáculo, dos anjos, não sei o quê. A gente vê que isso vai mudar já em Apocalipse, quando vai falar do novo céu e da nova terra, e quando Deus será tudo em todos, parece que diminui esse impacto. Parece que agora o homem vai tomar mais parte de todo esse centro, de todo esse culto espiritual que existe no céu, uma presença mais efetiva do homem ali, porque agora o homem está perfeito diante de Deus. Então os anjos não são mais um componente de impedimento ou de proteção, mas o homem se faz parte toma assento no banquete da adoração de Deus. Se bem que hoje tem muitos aí querendo tomar o lugar até de Deus na adoração, né? Os cultos se tornaram muito antropocêntricos, né? Na figura do pastor, do líder, do apóstolo, sei lá. Mas uma outra coisa... Da denominação. Uma outra coisa interessante aí para colaborar é que a Escritura também usa alguns outros termos para anjos, né? Filhos de Deus, santos, sentinelas, tronos, soberanias, autoridades, governos, potestades também, poderes, potestades, né? Espíritos, né? Então há várias outras menções de anjos. E geralmente quando a Bíblia fala de anjos, ela coloca bem claro que usando mesmo essas expressões, que é um ser espiritual, não é terreno, não é físico. E aí entra aquele grande texto lá da dúvida de Jacó, né? Se ele lutou com um anjo ou lutou com um homem, né? Ou lutou com Deus propriamente. Alguns até acreditam que é a prefigura de Cristo já, né? Um prelúdio do Cristo encarnado, que ali também... Mas se o anjo pode se manifestar em forma carnal, a ponto de comer o churrasco lá com Abraão, então não impediria, né? Não impediria. De Jacó ter lutado com o anjo de verdade. É porque o texto não fala que é um homem, né? E aí depois diz, Jacó lutou com Deus e prevaleceu, né? Prevaleceu. Como se isso fosse possível, né? Não, o embate quando começa parece a figura do homem. Mas quando o texto vai decorrendo, Jacó parece que ele percebe que com quem ele estava lutando era alguém mais especial. Tanto que ele pergunta o nome, né? Quem é o Senhor? Ele falou, por que você está perguntando meu nome? Depois de tudo que a gente passou aqui, você não sabe com quem você estava. Quando ele deu uma rasteira no homem, voou um monte de pena, ele falou assim, ué, rapaz, tem alguma coisa errada aí com esse cara. Tem alguma coisa errada. E o nome é uma coisa muito importante na Bíblia, né? A questão do nome é ter domínio sobre alguém, quando você tem um nome. E o anjo lá, que seja o que for, né? Ele não quer dizer. Tanto é que você vê quando os povos dominam os outros lá nos tempos bíblicos, uma das primeiras coisas que eles fazem é mudar o nome. Geralmente coloca o nome ligado às suas divindades, mas é uma ideia de você ter domínio sobre o outro. Então, quando você tem um nome, é uma forma assim antiga de se dizer assim, você tem o domínio sobre o outro ou o controle sobre o outro. Né? E o nome sempre foi muito, muito importante no contexto bíblico, né? Diferente hoje que você dá os nomes, de hoje não, já de tempo, né? Que vem na tua cabeça, uma novela, uma série que você viu, ou se você juntou o nome do pai e da mãe, fez uma junção e faz sair um nome estranho. Sem se preocupar com o significado, né? Se preocupar com o significado, né? Do nome. Agora, não tem uma linha teológica reformada
ou um pensamento teológico que diz que toda vez na Bíblia que a gente vê a referência específica, o anjo do Senhor está se referindo a Cristo, seja no Velho Testamento ou no Novo Testamento, que essa seria uma aparição do próprio Cristo? Defende-se que o anjo do Senhor é uma teofania do próprio Deus, mas muitos entendem, né, como Jesus sendo uma pessoa, né, uma das pessoas do ser divino, que o anjo do Senhor era a manifestação de Deus na segunda pessoa da Trindade, que seria o Cristo. Normalmente tem se defendido. No meio reformado tem se defendido isso. Legal. Agora, assim, o assunto é fascinante, né? A gente começa a falar assim, sobre anjos. A gente ainda não falou sobre demônios, mas tem a questão de batalha espiritual. A gente quem teve um pouco mais de contato com isso, assim, no meio cristão, assim, eu acho que é um assunto assim, que mexe assim, com a imaginação da gente. E não só da gente, mas também da cultura popular. Né? A gente vê a quantidade de obras aí. Que a gente tem de filmes, de livros, envolvendo anjos, batalha espiritual, demônios e tal. E tem um outro pensamento aí dentro desse pensamento popular, que é o anjo da guarda. Né? Lá em Salmos 34:7, diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Isso serviria de argumento para algumas pessoas justificarem a existência de anjos da guarda. A Bíblia corrobora essa ideia. Existe um anjo protetor para cada crente? É interessante isso, porque eu salvo engano, isso veio da teologia tomista, né? Teologia tomista. Tomista, de São Tomás de Aquino, né? Legal. Teologia tomista. Nunca tinha ouvido esse termo. Nem eu. Quando você ouvir a expressão tomista, é São Tomás de Aquino, né? Se o Daniel não ouviu, meu filho, é porque o negócio é raro mesmo. É cultura, né? Vivendo e aprendendo. Vivendo e aprendendo sempre, né? Então, São Tomás de Aquino que tinha esse pensamento, né? E a Igreja Católica também toma como esse pensamento de que desde que nasce uma criança já é direcionado um anjo para protegê-la em toda a sua vida, inclusive até após a morte, se essa pessoa estiver no purgatório. Eita, então, essa eu não sabia. Essa eu não sabia não do anjo da guarda. É uma teologia tomista aí, da Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Né? Evidentemente que a Bíblia vai mencionar, a Escritura vai mencionar claramente, né, que Deus envia anjos para proteção. Eu até brinco aqui, né, quando as pessoas acontece alguma coisa, eu falo assim, você está dando trabalho a um anjo aí, né? Deus tem que ficar enviando anjo para te proteger, né? Várias vezes, né? Então, essa ideia geral veio de um pensamento do catolicismo, né? Então, o catolicismo romano tem essa ideia do anjo da guarda, como também, e não querendo dar spoiler aí, entrando na questão dos demônios também, essa linha da batalha espiritual queria também que tenha um demônio também para cada pessoa, direcionado para cada pessoa, né? Mas a Bíblia fala de vários anjos que são enviados para proteger um homem, né? Mas não implica necessariamente que seja um anjo da guarda individual, né? Então você vai ver várias vezes lá, o próprio diabo vai citar o Salmo 91, né, para Jesus, quando ele é tentado, né? Porque aos seus anjos dará ordem a seu respeito, para que te protejam em todos os seus caminhos, né? Com as mãos deles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra e tal, caso venha a tropeçar, né? Lá em Salmo 91, 11 e 12, né? O famoso salmo quando a gente está com medo, é o Salmo 91, né? Salmo 91 é poderoso nesses períodos que a gente está com medo de alguma coisa sobrenatural, né? Deixa até aberto aqui em casa a Bíblia nessa página aí. Para proteger, pra né? proteger minha... E ouvindo Matos Nascimento. Anjos, poderosos. Então, assim, tem várias menções, sim, na Bíblia de anjos que protegem, mas você não tem uma base bíblica clara para dizer assim, existe um anjo da guarda para cada indivíduo. Assim, dentro... Você pode falar. Perdão, pode falar. Não, eu ia falar que dentro desse texto de Salmo 34:7, a gente também tem que ver, cara, assim, penso eu, se eu estiver errado, vocês me corrijam, que, cara, Salmos é escrito de uma forma muitas vezes poética. Então aqui o principal desse texto propriamente dito, de que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, é o princípio que está aqui por trás, que Deus cuida dos seus.
Né? Não demanda exatamente que tenha um anjo para toda ação de Deus, toda intervenção de Deus na vida de alguém tenha que ser feito por intermédio de um anjo, sei lá, regional ou pessoal. Mas que Deus tem cuidado de nós, né? Eu acho que esse é o princípio aqui, não dá para fazer teologia em cima disso, né? Exatamente, é o princípio do cuidado de Deus, da providência de Deus, né, do seu cuidado com a sua criação, né? E mais especialmente com os seus filhos, né? Então, eu acredito que, biblicamente, a gente não tem uma base sólida para afirmar assim, não. Existem textos que mostram claramente que os anjos estão com a gente desde o nosso nascimento e que vão ser o nosso anjo da guarda e vão estar ali nos protegendo sempre, né? Nesse sentido de um anjo pessoal. Não, né? eu procurei aqui, eu não sabia dessa coisa do Tomás de Aquino, mas o material que eu estou usando aqui, ele fala do texto de Mateus 18:10, né? Que acho que é daí que tira, né, essa questão de Deus colocar um anjo para proteger uma criança, né? Que em Mateus 18:10 diz assim: Vede, não desprezeis qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste, né? Ou seja, eles usam esse texto de que assim, existe um anjo que cuida de cada criança que nasceu e estão lá diante da face de Deus. Mas eu acho que até aqui no contexto de Mateus 18:10, fala desse cuidado geral, como o Edivaldo falou, que Deus presta, né, o cuidado sobre o seu povo, né, aqueles que creem nele, né, e até a família, né, da fé. A gente crê que Deus está zelando por nós. O teólogo Wayne Grudem, ele fala que a gente que, usando uma metáfora do futebol americano, ele diz que os anjos não marcam homem por homem, mas que eles marcam por zona. Ou seja, que não existe uma necessidade, né, nem física e nem espiritual dos anjos estarem ali zelando um por um, porque os anjos têm um poder, né, elevado, né, podem agir de uma forma sobrenatural que não tem necessidade de estar ali grudado, andando 24 horas com a gente para cuidar de todo mundo. E outras coisas, a Bíblia ela não dá detalhes desse cuidado. A gente vê os anjos intervindo, né? De repente numa batalha apareceu um anjo lá, um exército de anjos. A visão lá de Eliseu, né, que ele mostrou, abre os olhos aí, de Geazi, não foi? A visão que ele abriu lá para que ele pudesse ver que os anjos estavam do lado dele. Então, a Bíblia ela não dá essa riqueza de detalhes de como os anjos trabalham. Ela simplesmente nos informa que Deus cuida de nós e que os anjos, quando Deus achar que for necessário, conforme o seu plano eterno, conforme as decisões que ele tomou, ele vai botar os anjos para intervir ou não. Então, a gente tem que ficar tranquilo em relação a isso e não ficar tentando criar teologia em cima de versículo isolado. A gente tem que pegar o contexto maior da Escritura. E você vê que a Bíblia não dá indícios demais ou direcionamentos demais nessa área, né, dos anjos, nem dos demônios, nem tanto assim dos demônios, né? E os próprios anjos, cara, quando em contato com humanos, eles também não dão muita abertura, não, cara. Você vê assim que, às vezes, o personagem da Bíblia tá lá e, de repente, tipo lá, Daniel, aí aparece um anjo e tal, ele cai aos pés do anjo ali e fala, não, levanta que eu sou servo igual você. Eles não dão muita abertura para isso, não, cara, assim, pra esse deslumbramento diante deles, né? Tipo assim, cara, eu vim aqui para entregar uma missão, para de palhaçada aí, levanta e vamos resolver a questão aqui. Para de palhaçadinha, né? Os anjos são papo reto. É papo reto sem curva, né? Se fosse um anjo carioca, né? Mas eu lembrei de uma aqui agora, cara, não estava nem na pauta, mas pensando nesses vislumbres dos anjos, né? Jesus conta a parábola do rico e do Lázaro, de que um morre e vai para o céu, outro morre e vai para o inferno, né? E todo mundo já conhece essa história. Mas eu lembrando, tipo assim, mas é uma parábola, né? Mas se eu não me engano, acho que foi Calvino, que ressalta de que as parábolas de Jesus normalmente são genéricas em relação a pessoas. Sim. E nessa ele cita nome, especificamente. Ele fala do rico e fala de Lázaro, especificamente. Cita o nome de uma pessoa. E, inclusive, Abraão, né? No seio de Abraão e tal. Então, assim, acho que dentro dessa lógica de Calvino, Jesus estava citando um fato verdadeiro, não uma ilustração, né, para direcionar para alguma outra coisa. Não sei se é, mas acho que vale a dica aí. Mas a minha questão é, no versículo 22, fala que e aconteceu que o mendigo morreu
e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Uhum. Então, assim, se a gente não tiver errado, né, se o texto for literal, acredito que uma das funções dos anjos, pelo menos nesse caso aqui, é de conduzir aqueles que são do Senhor após a morte deles. E achei isso bonito, cara. Assim, né, não fechei o olho aqui e abri lá. Não sei se é, mas o texto diz que o anjo veio e levou aquele cara morto, né, o mendigo, para o seio de Abraão. Ao passo de que, versículo 23, o rico, né, que morreu e foi sepultado, no inferno, ergueu os olhos, estando em tormento, viu ao longe Abraão. Me dá a impressão assim, de que morreu e acordou no lugar, né? Uhum. Fechou os olhos aqui e abriu no lugar. Enquanto, para com aquele que são os servos de Deus, há até um cuidado de Deus nesse sentido de ser conduzido pelos anjos. Eu não sei se teologicamente tá correto esse pensamento, ou alguns vão dizer que isso é só uma ilustração, mas me chamou a atenção, achei bonito. Se for de qualquer forma vai ser bonito, mas se for assim é legal, né? Mostra um cuidado maior do Senhor, né? E Jesus não teria dito isso à toa também, né? Acredito eu. Eu estou usando aqui o material a teologia sistemática resumida aqui do Luiz Berkoff, e ele cita realmente esse texto que você falou. E ele coloca como uma das funções dos anjos levarem os crentes para o seio de Deus. Olha aí. Ele entende a parábola como uma descrição. Que Jesus, embora esteja com um propósito ao falar da parábola, ele está descrevendo realidades espirituais que existem. Não, disso tenho certeza. Ele tem um ponto ali que ele está tratando, né, da salvação, do posicionamento, que não importa se você, no caso ali, ele estava falando para judeus, os dois eram judeus, tanto o rico quanto o Lázaro, mas cada um tinha um posicionamento diante de Deus. E aí ele vai mostrar que um foi para o inferno e que o outro foi para o céu. Mas, como você falou, é a parábola de Jesus mais diferente de todas. E outra coisa, tem que levar em conta também que Jesus batia com o pensamento dos saduceus da sua época, que também estavam ali. Então, se ele está ali asseverando a existência de anjos, do mundo sobrenatural, do pós-vida, ele também está batendo nos saduceus ali, né? Então, eu entendo também, junto com o Berkoff, de que Jesus tinha um ponto, mas ele estava descrevendo uma realidade espiritual que existe. É aquela figura ali do Velho Testamento. Deus está ali para o seu povo, os anjos estão ali todo o tempo servindo o povo de Deus, protegendo, né? A gente vê ali os feitos que Deus fez ali na libertação do povo de Israel. Quando ele escolheu Abraão, os anjos se manifestaram ali também. Quando foi libertar Jó lá de Sodoma e Gomorra, os anjos estavam presentes. Quando Deus foi trazer revelações para os profetas para consertar o caminho de Israel, quando o povo estava pecado, quando o povo estava errado de Deus, os anjos interviram. Quando Daniel recebeu sua visão, os anjos falaram. Então, não há por que não crer que os anjos estejam realmente trabalhando a favor do povo de Deus. Claro que a gente não precisa exagerar, né? Não, é porque o anjo me leva, então era o meu anjo da guarda que está me levando. Eu não preciso criar uma teologia do anjo da guarda me levando. Mas eu posso crer, sim, que os anjos que servem a Deus vão cuidar de nós. Os anjos que cuidam do setor 4B 2514 vão cuidar dos crentes ali daquele quadradinho. A gente crê e confia. Deixou o Rodrigo cair lá porque não tomou conta direito, né? Vai ter que responder lá ao arcanjo. E você deixou o Satanás com o rabo dele... Deu uma rasteira. Dá uma rasteira. Agora é interessante essa questão falando aí dos nomes dos anjos, enfim, de cada tipo de anjo, né? A gente tem que entender que hierarquia no contexto bíblico dos anjos não quer dizer a mesma hierarquia do nosso contexto, né? E aí, isso aí eu concordo com o Tomás de Aquino quando ele fala que hierarquia, para nós homens, é sinônimo de poder e privilégio. Então, um poder que a gente tem sobre um determinado grupo e um privilégio. Já na questão divina, é somente uma ordem sagrada. É uma organização. Não é uma ideia de poder, privilégio, né, um melhor do que o outro, não. E funções variadas, como Daniel aí descreveu, né? Funções variadas aí que os anjos vão exercer conforme a vontade de Deus, né? Só voltando aí, abrindo um parêntese, porque a gente falou lá em cima lá da questão da Daniel, né? Falou muito bem sobre as categorias de anjos, só para não passar batida aqui. Muito bom. Mas vamos lá. Vou citar outros dois textos aqui. Mateus 22:30 diz assim: porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. E Lucas 20:36 diz assim:
pois já não podem morrer, porque são iguais aos anjos, e sendo filhos da ressurreição, são filhos de Deus. Então, Daniel, acredito eu que todas as dúvidas que o nosso ouvinte tem aí hoje sobre os anjos e que a gente não responda, com base nesse texto, ele pode ficar despreocupado, porque quando ele morrer, ele vai virar um anjo. Né? Não é isso que... é isso, Daniel? Ou não é bem por aí? Crente, quando morre, vira anjo? Primeira coisa que eu vou fazer aqui é uma definição, né, que acho que ajuda a gente a entender aqui. Os anjos, né, ou os seres espirituais que nós estamos comentando aqui, eles foram criados, eles são, como o Edivaldo falou, são seres espirituais sem corpo, eles não possuem gênero, ou seja, não existe macho e fêmea no céu, né? Os anjos foram criados, nem dizer que são assexuados, ele não existe, é uma outra categoria. É tipo a Barbie e o Ken, né? Eu não sei, eu nunca vi um. Já sim. Então... Por isso você riu. Mas fala aí. Você lembrou. Então, eu falei, anjos não possuem gênero e não podem se reproduzir segundo a sua própria espécie. Ou seja, reprodução é algo que faz parte da condição humana, né? E faz parte também da condição dos animais e de outras espécies aqui que Deus criou no mundo físico, no mundo natural, no mundo visível. Ou seja, essa conversa vai lá para Gênesis 6 já. Gênesis 6 é conspiração. Não, essa ficou pro outro RP. A gente já respondeu lá no outro RP. A gente respondeu lá nos mistérios da Bíblia. Isso, né? Já está respondido lá. Então, os anjos não podem se reproduzir. E quando os anjos apareceram, né, em forma humana, que é o termo angelofania, toda vez que eles apareceram, eles assumiram formas de homem, até porque era a visão de autoridade que tinha ali na época, né? Qualquer pessoa que vinha, autoridade, reis, enviados, mensageiros do mundo da época, sempre foi a figura de homens. Quando Jesus está falando de que nós seremos como os anjos, não significa necessariamente que nós vamos assumir uma realidade idêntica de existência que os anjos têm, mas que características da existência que os anjos têm serão agora atribuídas à nossa nova existência. Ou seja, os anjos não se casam, não se relacionam, e na nossa nova criação, no nosso novo corpo, na nossa nova existência, não haverá também mais reprodução e nem a identidade de gênero. Jesus está enfatizando que atributos que os anjos têm serão agora parte da nossa nova natureza, que é a humana redimida. Ou seja, nós teremos uma natureza espiritual, seremos revestidos de imortalidade, teremos um corpo glorificado e eterno. Mas é sempre bom a gente lembrar que esse corpo que a gente vai receber é o corpo semelhante ao corpo com o qual Jesus ressuscitou. E Jesus era visível, mas claramente, né, isso aí a gente até falou lá no outro cast, o seu novo corpo transcendia as limitações que o nosso corpo humano atual tem. Então, não é necessariamente de que nós seremos igualzinhos aos anjos, mas que nós vamos assumir atributos que são reconhecidos na natureza angélica. Ou seja, não ter gênero, ter um corpo espiritual glorificado e ter eternidade, né? E como a gente, até no outro cast a gente falou muito sobre isso, até nisso a Bíblia é misteriosa. Porque quando Jesus ressuscita, fica um monte de perguntas, fica um monte de indagações de como o corpo de Jesus funcionava. A Bíblia demonstra, enfatiza aquilo que a mensagem que Deus queria deixar bem clara, que existe ressurreição dos mortos. E aquele mesmo corpo que ele morreu recebeu um outro corpo glorificado. Mas a Bíblia também não esclarece como é isso. Que você vê que ele tinha um corpo físico a ponto dele mandar tocar, né? Carne física. Sim. E ao mesmo tempo ele desaparecia de um lugar, aparecia em outro, né? Tipo assim, a casa trancada lá, ele aparecia no meio deles e desaparecia do meio deles, dos discípulos, né? Uhum. Até a gente afirmar, através dessa frase de Jesus, que a gente vai ser igual a anjos, é uma afirmação vaga, porque a gente também não entende como é que os anjos funcionam, a Bíblia também não esclarece. Sim. A gente não sabe como é que um anjo se movimenta, como um anjo pensa, como é que, sei lá, a Bíblia não faz uma descrição fisiológica da anatomia do ser espiritual, né?
O que temos mais perto de esclarecimento na Bíblia é o discurso do apóstolo Paulo lá no livro de Coríntios, que existe corpo carnal e existe corpo espiritual. Uma glória é a glória da terra e a outra será a glória que Deus está reservando para o seu povo. Mas nem lá o apóstolo Paulo descreve como é que funciona. Ele só crê e Cristo provou que essa realidade vai existir e vai se manifestar. Então eu acho que esse é o ponto de Cristo. E no sentido ali que nós seremos como os anjos, no sentido de que nós não casaremos, não mais nos reproduziremos, né? Os santos serão os que foram salvos, vão para o céu e vai ser aquela galera ali mesmo. Todo mundo irmão. Isso, todo mundo irmão, não tem mais esse conceito que nós vivemos aqui na Terra. Um dia eu estava conversando com a Ilana em casa sobre isso. Ela falou assim, pô, mas a gente vai ser como os anjos e tal, não vai ser mais casamento, a gente não vai ser mais marido e esposa. Eu falei, não, vamos ser todos irmãos, isso aqui. Ela falou assim, mas eu vou poder morar com você na mesma casa? Aí eu falei, aí eu vou ver, né, cara? Aí eu vou ver, lá eu penso, lá eu te digo. Não, eu tinha um professor meu liberal, né, de teologia, que ele dizia assim, poxa, se no céu não tiver sexo, vai ser muito sem graça, só ficar cantando. só ficar cantando. Né? Deixa ele. Ah, Jesus. Olha a preocupação do sujeito, cara. Olha a preocupação do sujeito. Olha aí. Mas, Ed, fala pra mim aí, cara, já que você tá com a palavra aí, dito tudo isso que a gente disse aqui, né, que é um apanhado, a gente não tem tantas informações assim, né, como o Daniel falou, então a gente tentou trazer um apanhado que é a respeito dos anjos, mas como que, na tua opinião, o cristão deve se portar em relação aos anjos? Qual o espaço que isso deve ocupar na vida do crente? Evidentemente, o crente acredita em anjos, porque a Bíblia fala sobre os anjos, então temos que crer. Mas as advertências com relação aos anjos não receber nenhum tipo de doutrina falsa dos anjos, né? A gente vai ver isso quando Paulo, né, vai dizer em Gálatas 1:8, né? Mas ainda que a nós um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado, anátema, considerado maldito, né? E porque acabam surgindo aí dentro do meio evangélico, por exemplo, pessoas que veem anjos ou e falam com anjos e que o anjo traz uma nova doutrina, vamos dizer assim, uma forma de agir para a pessoa, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, né? Principalmente nesses círculos, né, em que as pessoas veem anjo, falam com anjo, dizem, né? Um ponto, Daniel já falou muito, que é a questão da adoração dos anjos, né? Os anjos não podem ser adorados. Lá no livro de Colossenses você vai ter uma advertência com relação a uma doutrina falsa que era ensinado lá à igreja de Colossos, né? Que era a adoração de anjos, né? E Apocalipse, como o Daniel já citou, né? E você, eu acho que falou, né, Rodrigo? A ideia de que o anjo não pode ser adorado, né? E não pode ser glorificado como Deus, né? O anjo tem o seu propósito, Deus o criou com propósitos definidos e não para adoração. Muito pelo contrário, os anjos adoram a Deus. E aquele anjo lá do Apocalipse vai dizer, eu sou servo como você, né? Sou um conservo seu, né? Adore a Deus. Então, os anjos foram criados para a glória de Deus, para a adoração a Deus. Então, a gente não deve adorá-los, glorificá-los, mas entender a sua existência, entender que eles, de alguma forma, na Bíblia mostra isso, pode ser que eles se comuniquem de alguma forma, mas a gente já tem a revelação total do que precisamos para a vida cristã, que é a palavra de Deus, né? Então, os anjos estão aí, Deus os envia para nos guardar, nos proteger, não aquele anjo da guarda pessoal lá, mas eles estão aí nesse mundo espiritual e quando a gente entrar aí no campo da batalha espiritual, talvez, né? Falando sobre os demônios, estão aí atuantes também. O livro lá de Judas vai falar um pouco sobre isso também, né? Então, o cuidado de nós não recebermos de uma doutrina, e isso acontece... Não vou dar spoiler não, depois eu falo. No outro bloco, né, a gente fica ansioso, né? Jesus condenou a ansiedade em Mateus capítulo 6. Tá certo. Tem que observar isso. E você, Daniel? Passa ou repassa? Concorda, discorda, acrescenta, retira? Dá uma melhorada aí. Eu voto junto com o redator. O meu acréscimo que eu
Eu gostei muito, quando a gente estava fazendo o estudo, estava lendo do John MacArthur, e aí ele diz assim, ó, que a primeira coisa que a gente deve pensar em relação aos anjos é um reconhecimento do mundo espiritual. Às vezes a gente vive essa vida tão corrida aqui na Terra, né, de buscar, de trabalhar, de fazer, de acontecer, e às vezes a gente não pensa na eternidade, não pensa no mundo espiritual. Como a gente falou aqui, já existia um grupo na época de Jesus que não cria, e hoje o liberalismo teológico também continua batendo nessa tecla, e Deus está sendo bem enfático, existe uma realidade espiritual. Não é porque a gente não vê, não é porque a gente não sente, ou não foi porque a gente não teve nenhuma experiência que os homens do Novo Testamento e do Antigo Testamento tiveram, que a gente possa descrer dessa realidade, né? Isso faz a gente pensar um pouco, de realmente respeitar. Então, se existe céu, existe toda a outra contraparte. Porque às vezes as pessoas têm uma visão muito material, né? Só pensam aqui e no agora. Morreu, deixou de existir. Não, as coisas não são assim. A palavra de Deus é bem enfática, existe um mundo espiritual. Segundo ponto que eu queria abordar aqui, os anjos nos servem de exemplo de obediência e adoração, né? A gente vai ver em toda a Escritura, né, os anjos são os que permaneceram fiéis, né, claro, firmemente obedientes e estão sempre em posição de adoração do Senhor, né? E isso é um exemplo para a gente, porque a gente foi também chamado a ser dessa forma, a estar diante de Deus em constante obediência e vivendo uma vida de adoração, não só um louvor, mas uma vida que esboça a adoração, né? Que exprime a adoração a Deus. MacArthur ele também comenta, né, terceiro, que ainda que muitos não nos vejam, os anjos estão sempre presentes nos observando, né? A membresia da igreja do Edivaldo pode fugir dos olhos do Edivaldo, você pode fugir dos olhos do seu pai, você pode fugir dos olhos da sua mãe, mas você não pode fugir aos olhos de Deus e nem dos santos anjos. Então, qual é o nosso testemunho diante daqueles que se agradam em agradar a Deus? Claro que a gente não vai ficar, nossa, peso na consciência, porque o anjo está me olhando, a gente não deve viver assim. Mas, tipo assim... O anjo tá atrás da cortina, ele te olhando ali. É ter uma consciência de que, pô, existe um culto espiritual, cara, né? E os anjos, claro que eles não vão cobrar da gente aquilo que a gente não pode dar, né? Mas eles esperam de nós uma postura, né, de digna, de salvação, né, de fidelidade, porque eles também têm essa postura diante de Deus. A questão não é só fazer para se amostrar para eles, mas tipo assim, nós somos co-irmãos, né, como o próprio anjo disse em Apocalipse, eu sou teu irmão. Então, eu acho que eles esperam também um posicionamento digno de cada um de nós. Às vezes a gente realmente não pensa nessas coisas, porque normalmente a gente não está pensando na realidade espiritual. Então, só esses pontos aí que eu gostaria de acrescentar. O resto, eu concordo tudo com o Edivaldo, né? Cuidado com quem fala, se não estiver falando de acordo com a palavra de Deus. Não adorar, não orar e nem procurar. Esse é um outro ponto, que os anjos, quando eles se manifestaram, eles vieram porque Deus ordenou. Então não é um evento que o homem provocou, foi um evento que Deus provocou e os anjos obedeceram e se manifestaram, porque tem muita gente caçando isso. Ouve que tem uma irmãzinha no monte tal, que sobe lá, que o anjo desce, que é a luz e que tem fogo e que tem não sei o que, as pessoas começam a caçar eventos sobrenaturais. Deus não mandou você caçar evento sobrenatural, Deus mandou você caçar buscar a sua presença, né? Jesus é bem enfático, entra no teu quarto, ora, busca a minha presença e isso vai ser suficiente. Não é porque o anjo não se manifesta que Deus não está lá, né? E outra coisa, os anjos se manifestam, não é porque essa manifestação está nos vedada que ela não existe, ou que eles não se alegam com o nosso culto ou com a nossa experiência de vida diante de Deus. Inclusive tem pregador aí que fala, manda para Deus assim, ó, determina para Deus assim, ó, Senhor, bota um anjo aqui na porta da igreja, bota 2 anjos aqui sobre essa igreja, um na direita e um na esquerda. E a galera tá lá inflamada lá, e às vezes Deus mandou nada, às vezes tem um anjo só, né, lá na quadra B, 19, e aquela igreja tá na área dele, coitado. Os anjos que já estavam lá, já estavam lá. Quem era para estar já tava, né? Muito bom. Então, galera, nesse segundo bloco aí, vamos virar o jogo aí pro lado do cramulhão. Agora a gente vai falar aí sobre demônios, o peludo,
Mochila de criança, né? Como o Muniz que fala isso, cara, chamando capeta de mochila de criança, cara. Que coisa maluca. Não sei de onde que ele tirou isso. É cara. você, Satanás. É porque tem o Coisa Ruim, né? O Senhor das Moscas, tem um monte de nomes aí, né? Pra demônios aí e tal. Mas, cara, brincadeiras à parte, os demônios fazem parte também da realidade do mundo espiritual, né? Na influência, na atuação, na nossa dimensão aqui, né? No nosso mundo também. A Bíblia vai falar sobre isso, mas vamos por partes aí. Primeira pergunta, então, assim, dentro dessas mais comuns, assim. Se os anjos foram criados para o bem, como surgiram os demônios? Os demônios são anjos caídos? Eles foram anjos? Eles são anjos? Como é que funciona isso aí, à luz da Bíblia? Vamos lá. Nós já falamos aqui, desde o início, né, que os anjos são seres criados, dotados de uma inteligência, que tomam decisões, né, e, de fato, olhando para a Bíblia, nós percebemos que houve um tempo, não sabemos bem quando foi esse tempo, né? Entre Gênesis capítulo 1, versículo 31 a Gênesis capítulo 3, versículo 1, né? A gente tem aí um tempo, a gente não sabe precisar, que esses anjos, da mesma forma que Adão e Eva, precisaram tomar uma decisão, né? Como se fosse uma prova de fé. Né, que os reformados, no caso dos homens, né, diz que o livre-arbítrio nosso, de fato, aconteceu lá no Éden, né, com Adão e Eva. Mas os anjos também tiveram essa oportunidade de tomar uma decisão, uma prova de fé, que foi única e definitiva. Diferentemente dos homens, que o nosso raciocínio ele é em passo a passo, a gente vai aprendendo conforme a vida, a gente vai vivendo a vivência, a gente vai aprendendo as coisas, a experiência, né? Conhecimento vai se adquirindo, né? Eu creio que os anjos, eles já tinham na sua mente, eles já sabiam as consequências dessa decisão. Em servir ou não ao seu Criador, eles tomaram essa decisão de forma consciente, né? Eles não foram enganados. Eles sabiam das consequências, né? Então era uma prova de fé e a vontade dos anjos, diferente da nossa, ela é firme e resoluta e única. Aqueles que obedeceram a Deus e continuaram servindo a Deus, continuaram na sua presença e se firmaram no bem. Mas aqueles anjos que tomaram a decisão de não servir a Deus, que desobedeceram, né, se tornaram o que nós chamamos na Bíblia e na teologia de demônios, né? Eles foram reprovados, vamos dizer assim, né? Nesse momento de decisão que eles precisavam tomar. Então, assim, aparentemente não há arrependimento. Não há arrependimento para eles. Não há arrependimento. Uhum. O anjo, ele tem, na sua inteligência, ele já sabe das consequências. Ele não precisou de Deus dizer para eles assim, olha, se vocês não decidirem me seguir, vocês vão ser lançados no fogo, ou sei, né? Eles já sabiam. E aí alguns teólogos vão... e aí entra na questão da teologia especulativa, né? Porque questões que a Bíblia não deixa tão claramente. Né? Mas alguns acreditam que o fato deles serem criados antes dos homens, mais poderosos do que os homens, e um Deus se fazer homem inferior a eles, se tornou algo para eles assim insuportável, para esses anjos que decidiram se rebelar. Tudo indica que essa decisão pode ter sido motivada pelo orgulho. Por isso que alguns dizem que o orgulho é um pecado espiritual, né? É aquela ideia de você ser, de alguma forma, mais do que o seu Criador, né? Então, no caso dos anjos, eles não têm dúvida do que eles fizeram. Eles não jogaram com a sorte, tomaram uma decisão clara e consciente. E aí a Bíblia vai chamar esses anjos que se rebelaram de demônios. Na sua essência, eles são seres também dotados de juízo moral, espirituais, de alta inteligência, que também não têm corpos físicos. Né? Na verdade, eles são anjos destituídos do propósito original deles, basicamente. Se tornaram anjos maus que pecaram contra Deus
e que agora, de alguma forma, operam continuamente o mal no mundo. Não estava na pauta aí, Ed, mas e o local de atuação deles? Você falou dos anjos aí, da questão do mundo espiritual e tal, e biblicamente, qual é a área de atuação dos demônios? Vivem nessa terra aqui com a gente? Porque o senso popular também diz que eles vivem no inferno, e biblicamente a gente vê que não é assim, né? Por isso que eu trouxe essa questão. Sim, então a atuação deles, eles são seres espirituais, estão no mundo espiritual, mas eles influenciam, eles atuam nesse mundo físico. Eles atuam da mesma forma que nós temos os anjos que protegem, que guardam, né? Nós temos também os demônios que atuam nesse mundo físico nosso. No Novo Testamento, nós temos menção clara disso, no Antigo Testamento nem tanto, né? Nós temos lá uma menção, se eu não me engano, em Crônicas, quando Davi vai levantar o censo, e eu acredito que seja em Crônicas, porque o cronista geralmente puxava a brasa para a sardinha do rei. Então ele vai dizer que o ato de Davi ter levantado o censo, que foi uma ordem clara de Deus para não fazer, foi Satanás, e eu acredito que é a primeira vez que tem a menção de uma personificação do mal no Antigo Testamento, é quando Davi vai levantar o censo. Mas no Novo Testamento você vê isso muito claramente. A influência dos demônios na vida terrena, material. E é interessante, tanto anjos quanto demônios, eles não são oniscientes, não são onipresentes e onipotentes. Isso é um atributo incomunicável que só pertence ao Deus eterno, só ao Criador. Então ele, por exemplo, não sabe o que a gente está pensando, nem os anjos, nem os demônios. Mas eles nos conhecem. Então eles sabem onde a gente anda, os lugares que pisamos, as decisões que tomamos, assim, fisicamente. Então eles sabem os nossos pontos fracos. Então essa é uma área de influência dos demônios. Então, assim, sugestionar. Eles podem oprimir uma pessoa ou até possuí-la, né? Ou até tomar conta de alguma forma, não na sua mente, não atua na sua mente, mas pode atuar no seu corpo. Então, fazer com que ele faça coisas que ele perca o controle. Ele não perde a mente e nem a sua alma é afetada, ou seu espírito é afetado, do homem, mas ele controla temporariamente, limitadamente, pela vontade de Deus, um corpo humano. Uhum. Né? Interessante. Então, porque toda a ação demoníaca, e a dos anjos também, ela tem limitação dada pelo próprio Deus. Sim, sim. Então, há um limite, né? E é interessante, sim, e para a gente fechar esse ponto aqui, e aí são dois erros que cometemos aí na vida cristã. Um é superestimar o poder das trevas ou subestimá-lo. Uhum. Né? Ou dizer assim, não tem influência nenhuma, ou como os liberais, isso é um mito, né, tirado lá da mitologia tal, então tanto anjos quanto demônios não existem. Ou, se eles existem, beleza, mas a atuação deles é totalmente limitada, no sentido de que estão debaixo dos meus pés, não vão fazer nada. Não, eles atuam, não podemos desprezar isso, subestimar a sua atuação, que é constante, e a sua essência é maligna. Então, eu creio que, como eles são desobedientes, e olhando para a Escritura, então aquilo que Deus ama, que são seres humanos, eles vão desvirtuá-los, afastá-lo, desconectá-lo da presença de Deus, de alguma forma. Então, tem 3 formas de agir, na minha opinião. Uma é a sugestionamento, outra é a opressão, é como se fosse um nível a mais, né? De estar oprimindo aquela pessoa ali, e ela parece que está... sabe aquela pessoa que vem assim, parece que ela vem com uma nuvem negra junto com ela, e aonde ela passa, até às vezes se ela estiver na sua casa, você acaba brigando com a sua mulher, né? Pode ser uma opressão nessa pessoa, desses seres malignos, né? E a possessão, que talvez seja o estágio mais agressivos, a gente vai ver isso no Novo Testamento, e não só de um demônio só, mas de uma legião. Se eu não me engano, uma legião romana era 5 mil a 6 mil soldados. Isso. Então, se a ideia de legião é a ideia da contagem romana de soldados, eu não lembro muito bem se essa contagem, talvez, Daniel... Não, é isso aí mesmo, 5 mil. 5 mil, né? Então, e numa pessoa só. E eu acho que é o único texto que Jesus vai conversar com ele, né? É verdade, verdade. Que pergunta quem é, ele fala legião,
porque somos muitos. Então, a legião é da legião romana. Então, imagina, uma pessoa só, uma quantidade grande, né? Então, a atuação dele. Então, a gente não pode subestimar e nem superestimar, que é aquela brincadeira que eu fiz na abertura, né? Ou a história que o Rodrigo contou. O diabo colocou uma amante. Não. Pode até ter te ajudado nesse processo, né? Uhum. Pode ter te sugestionado. Pode ter ali dito, cara, vai lá, cara, tua oportunidade. Mas a decisão foi sua, né? De ir. Você não fechou as brechas, você não se policiou, você não se... Não, porque a Bíblia diz, orai e vigiai. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Fugirá de vós, né? O diabo a gente resiste. E o pecado a gente foge, mas geralmente os crentes estão invertendo, né? O diabo foge, né? E o pecado quer resistir, mas não vai resistir, tem que fazer como José. Mas basicamente é isso. Então foi uma rebelião nos céus, e aí a Bíblia fala de uma terça parte dos céus, mas essa expressão, se eu não me engano, se não me falha, salvo engano, é uma expressão lá do livro do Apocalipse. Isso, né? E um terço, e arrastou com a sua cauda um terço das estrelas do céu. Deve ser um número assim que não dá para a gente mensurar, né? Quando a gente fala de demônios aí, a gente já meio que citou, mas é inevitável a gente pensar no aquele chamado de maioral dos demônios, né? Satanás. O que a Bíblia diz sobre Satanás aí? Ele foi também um anjo em algum momento? Fala um pouquinho sobre isso aí, Daniel. Então, Rodrigo, a Bíblia, como a gente fala, ela não é plenamente clara nesses assuntos. Ela vai dando vestígios ali. Algumas coisas que ela enfatiza, ela é bem clara, mas em outros pontos ela deixa o assunto... É que o assunto incompleto. Deus não quis revelar a plenitude, né? Por exemplo, a gente não sabe qual foi o dia. Alguns entendem que os anjos, né? Os anjos todos foram criados no primeiro dia, né? Alguns entendem que os anjos foram criados, que a dimensão espiritual, né? O céu, onde Deus habita, o paraíso, foi criado nesse primeiro dia, né? E que os anjos foram criados ali. Eles fazem parte da criação, né? Isso. E que a queda aconteceu depois do sexto dia, né? Quando o homem foi criado, a queda moral de Satanás aconteceu nesse período. Mas isso são conjecturas, né? Isso, são conjecturas à luz do que a Bíblia nos fornece, né? Porque se Satanás já estava tentando Eva depois que eles foram criados, sim. né? E a Bíblia diz que quando Deus terminou tudo no sétimo dia, tudo era bom, inclusive os anjos. Então a queda não aconteceu. A queda não pode ter acontecido antes do sétimo dia, entendendo-se que tudo que Deus tinha feito era muito bom. Faz sentido. Então a queda acontece depois do sétimo dia. E aí, então, como o Edivaldo falou, a gente não sabe o intervalo do sétimo dia até o dia da tentação de Adão e Eva ali, quando eles caíram para Satanás, e também não revela quando foi que houve essa queda moral de Satanás. Mas a Escritura, ela fala algumas coisas. O Ed, ele falou sobre essa questão do posicionamento dos anjos aí. Eu vou entrar aqui para falar da figura de Satanás, mas os anjos, os demônios vão estar interligados com isso. Em Judas, no seu capítulo único, no versículo 6, diz assim: os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, eles têm guardado sob trevas e algemas eternas para o juízo do grande dia. Eu li um comentário de Calvino sobre esse texto de Judas, versículo 6, e ele diz que um dos motivos da rebelião dos anjos, à luz desse texto, é que os anjos não ficaram satisfeitos com a porção que receberam, ou seja, a posição que Deus colocou, os serviços que eles tinham que exercer, eles, por algum motivo, renegaram o seu chamado primordial. A gente pode falar dessa forma. E João 8, quando Jesus ele tem um embate lá com os fariseus que estão ali discutindo, né, que não querem se submeter, que não querem ouvir a verdade de Cristo, Jesus vira para os fariseus em João 8, versículo 44, e diz: vocês são do diabo, que é o vosso pai, e vocês querem satisfazer os desejos dele. Ele foi homicida desde o princípio e ele jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, ele fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Esse texto aqui de João 8, ele sempre me chamou a atenção, porque normalmente você vai ler as pessoas falando sobre esse texto e vão falar sobre mentira e vão ligar a mentira que Satanás vai contar para Eva, né? Foi isso que Deus disse? Não, você pode ter entendido errado o que Jesus falou, o que Deus falou. Você vai morrer, você não vai morrer.
Só que esse termo aqui diz que Satanás foi homicida. Ou seja, esse termo homicida aqui significa aquele que odeia a vida, aquele que odeia a existência da maneira que ela foi estabelecida. Ou seja, eu entendo aqui que Satanás, ele foi um homicida no sentido de que ele odiou ou ele repudiou a vida que Deus determinou para ele existir. Ou seja, ele se tornou um inimigo de si mesmo, porque a gente vem à existência por causa dos planos de Deus. Né? Como a gente tem batido aqui desde o início, nós fomos criados e os anjos foram criados com propósito. Se eu renego a razão primordial da minha existência, que vem de Deus, eu estou negando a vida que Deus propõe eu viver. Então eu entendo esse termo aqui, que Satanás foi homicida, ele odiou a vida que Deus deu para ele e se tornou um homicida de si mesmo. A primeira pessoa que Satanás se voltou contra foi contra si mesmo, renegando aquilo que é a causa da sua existência. Se eu fico brigando contra aquilo que eu fui chamado para ser, o resultado natural disso é o quê? Não ser, deixar de existir. Então eu entendo esse termo de Jesus nesse ponto aqui, e é o que Jesus está falando para os fariseus. Deus está chamando vocês para uma vida, Deus chamou vocês para serem o meu povo, Deus chamou para vocês serem meus servos, e vocês estão negando tudo que eu estou revelando. Vocês estão negando o meu ensinamento, vocês estão negando a minha sabedoria, vocês estão dizendo que o que eu falo não é a verdade. A mesma coisa com Adão e Eva, né? A mesma coisa com Adão e Eva. Uhum. Houve uma palavra de Deus e essa palavra de Deus foi posta em xeque por Satanás. Ah, Deus falou isso? Uhum. Não, pode acontecer de outra forma. A tal da influência que o Ed falou, né? Isso. É exatamente assim. Você vai ver que a Bíblia vai mostrar que toda esse pensamento contrário à Escritura, contrário à doutrina da fé, ele é um pensamento que jaz numa influência demoníaca. Paulo vai dizer isso várias vezes. Você vai ter vários textos, né, do Novo Testamento, principalmente, que ele vai falar sobre doutrina de demônios. Sim. Que ele vai falar de... Então ele vai identificar o seguinte: olha, todo pensamento contrário a Cristo, toda doutrina contrária à doutrina de Deus é uma doutrina demoníaca. Ou há uma influência. É só olhar para a cultura, né? A cultura que nós vivemos hoje, ela de fato jaz no maligno. É uma cultura anticristã. É igual quando fala dos ateus, né? O imaginário é sempre os ateus que não acreditam em Deus. Não, o ateísmo mesmo, militante, ele não quer dizer que ele não acredita em Deus, ele é anticristão. Então é antidoutrina de Cristo. Logo, olhando para o Novo Testamento, é uma doutrina demoníaca, né? Uhum. E aí, para fechar essa minha fala aqui sobre João 8, quando Jesus diz que Satanás nunca se firmou na verdade e ele é o pai da mentira, eu entendo que a mentira aqui não foi o que Satanás disse para Eva primeiro, mas sim a primeira mentira que ele disse para si mesmo. Eu posso ser independente de Deus, eu posso existir e eu não preciso existir debaixo da autoridade desse Deus que criou o mundo. Então, para mim, eu entendo que esse João 8, mais do que apontar ali, e tem esse problema ali de Gênesis, existe um problema primordial, porque a mentira começa nele. A rebelião começou nele. Adão e Eva foram influenciados externamente, mas Satanás foi influenciado por um pensamento interno que passou dentro dele, de uma rebeldia. Orgulho, né? Isso. E o apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 6, ele diz que todo aquele que possa ser escolhido para ser presbítero na igreja, o apóstolo Paulo diz que essa pessoa ele não deve ser novo na fé, não pode estar pouco tempo na igreja ou recém-convertido, para não suceder que ele se ensoberbeça, ou seja, que ele fique arrogante e incorra na condenação do diabo. Ou seja, Paulo está dizendo o quê? Que o diabo foi condenado porque ele se tornou arrogante. E aí a gente vai entrar lá no texto que o Rodrigo perguntou aí, que é o texto de Ezequiel, capítulo 28, né, do verso 11 ao verso 19, aonde existe uma palavra profética contra o rei de Tiro, e nessa palavra profética de Ezequiel, Deus se levanta contra a arrogância e a soberba do rei Etibaal, e esse rei ele se tornou arrogante por quê? Porque ele ficou muito grande, porque ele ficou muito poderoso, porque ele ficou muito rico, porque dominava as nações e não sei o quê, e Deus se volta contra esse rei. Só que
durante a repreensão de Deus, no capítulo 28 de Ezequiel, de 11 a 19, coisas são ditas para esse rei que transcendem aquilo que pode ser dito de uma figura humana. E parece que Deus não está só repreendendo Etbaal, o rei de Tiro, mas parece que ele está também repreendendo a figura espiritual que estava por detrás de Etbaal. Porque o texto diz assim, assim diz o Senhor Deus, tu era o sinete da perfeição, você era cheio de sabedoria e formosura. Você estava no Éden, jardim de Deus, e todas as pedras preciosas te cobrias. Ou seja, Etbaal não estava lá, mas pode ser uma referência que Etbaal também se vestiu de grandeza e luxo, como existia no Éden. Uhum. Estava no Éden, no jardim de Deus, te cobrias, aí ele fala o nome das pedras que cobriam. E no verso 14 diz, tu eras querubim da guarda, ungido, e eu te estabeleci e permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras você andava. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que você foi criado, até que se achou iniquidade em ti. Aí o verso 16 aparece uma referência mais humana, na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu herói de violência e pecaste, pelo que eu vou te lançar profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra diante dos reis e te pus para que te contemple. Tá bom até aqui? Então, por esse texto aqui, a gente, se Deus está falando realmente para os dois, para o homem que se tornou arrogante e para Satanás que se tornou arrogante, qual é o problema de Satanás? Qual foi a causa da queda de Satanás? Em vez de Satanás olhar para si, no seu status quo de querubim, de anjo, cheio de graça, cheio de beleza, cheio de sabedoria, e ao invés de isso gerar no Satanás um desejo de adorar ao Senhor e dizer como o Senhor é grande, como o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor me fez lindo e maravilhoso como eu sou, não. Isso provocou outra coisa no lugar dele. Ele olhou para a sua beleza e diz, não, eu sou mais belo do que Deus. E aí ele se ensoberbeceu, se tornou arrogante, como Paulo falou lá em 2 Timóteo, e entrou numa disputa com Deus. Eu quero tomar o seu lugar. Eu não sou só uma criatura bonita, eu sou a criatura mais bonita, mais excelente, até mais que o Senhor. E aí que entra a mentira, porque isso não existe. Isso é uma coisa que brotou do coração dele. Não existe ninguém mais excelente, mais santo, mais bonito, mais belo, mais perfeito do que o próprio Deus. Então existe esse conflito de essência de Satanás. Um ser que deveria prestar honra ao Senhor por tudo aquilo que Deus fez e concedeu a ele, não, ele se revolta contra Deus. E não é parecido com a revolta de Adão e Eva? Deus deu tudo. Deus deu a imagem e semelhança. E qual foi a única coisa que Deus pediu? Me obedeçam. Essa árvore aqui vocês não vão comer. O que eu limitar para vocês como existência é o que vocês vão ter que se submeter. Nem o homem, nem Adão, nem Eva e nem Satanás, pelo que parece a história mostrar, e a humanidade segue até hoje nesse embate de querer brigar com Deus e dizer para Deus, não, a gente não vai viver como o Senhor quer, a gente se acha lindo e maravilhoso, somos independentes de ti. E essa é a grande mentira que Satanás tem contado. Primeiro contou para si mesmo, e depois eu entendo que ele contou para Adão e Eva. Eu lembro que eu dei um estudo lá na igreja, que no livro de Provérbios, que diz que a pessoa que está enganada ou que engana os outros, ela precisa primeiro estar enganada em si mesma. Né? Aquele que está envolto em mentira, ele está enganado, ele acredita na própria mentira, ele acredita naquilo que ele fala para os outros. Então Satanás, para se tornar esse agente do caos, né, que criou essa separação, né, que botou a intriga da separação do homem com Deus, ele também está caído na própria mentira que ele contou para si mesmo. De fato, ele pecou antes do que os homens, né? Então, o pecado surgiu primeiro nele. Depois ele vai transmitir esse pecado através do engano. Porque, assim, a maior arma dele é o engano, a mentira. Né? Então, é o espírito do engano, a mentira. Ele é mentiroso, é homicida desde o princípio. E aí entende esse princípio não da sua criação, porque ele foi criado como anjo, mas princípio da criação do mundo físico, né, da terra e os que nela habitam. Então, desde o princípio ali, ele já era homicida, enganador, mentiroso, né? E esses atributos aí maravilhosos para ele. Ed, durante muito tempo, a igreja evangélica, ela tratou problemas psicológicos, depressão,
como problema espiritual, né? Às vezes, sei de casos de muitas pessoas que tinham até vergonha de falar publicamente na igreja, que passavam por essas lutas e tal. Isso há muito tempo, algumas décadas atrás. Hoje em dia é até bem aceito. Mas eu queria saber de você, cara, como que você pensa que o cristão deveria... na verdade, como diferenciar a influência demoníaca de lutas pessoais e desafios psicológicos? São coisas que acontecem, às vezes estão interligadas, mas nem sempre, né? E a gente tem que ter cuidado com isso. Então, como diferenciar isso aí, cara? Beleza. Nós já vimos aqui, então, que há uma influência dos demônios e estão ativos no mundo, né? Isso aí é fato, né? Diferentemente dos nossos irmãos liberais que dizem que não existem, eles existem, a Bíblia fala deles e fala da sua atuação no mundo. Agora, é evidente que a gente tem que separar as coisas. Como o Rodrigo bem disse, né? Houve um tempo na história cristã de que tudo era ligado a demônios, né? Então, você não poderia procurar um psicólogo porque é uma ação demoníaca que está em você, né? Seja uma depressão, seja uma estafa, ou seja lá o que for, né? E era muito comum você ouvir dizer assim, você está passando por essa prova aí porque você está em pecado, né? Também, né? E muitas outras coisas nesse ponto. De fato, há diferenças, né, entre uma atuação, uma questão que é meramente humana. Nós temos as nossas lutas pessoais, e eu costumo dizer aqui na igreja que o nosso maior inimigo não é o diabo, não é Satanás, não são os demônios. Nosso maior inimigo continua sendo o pecado. Então, o pecado é o nosso maior inimigo. É aquele que a gente luta tenazmente contra, né? Que é o pecado que todo dia, quer dizer, o pecado tenazmente nos assedia e todos os dias nós lutamos e tomamos decisões que vão de obedecer ou não à vontade de Deus para a nossa vida, né? Agora, nós não podemos, da mesma forma que nós não podemos dizer que tudo que acontece é uma influência demoníaca, que há questões psicológicas também psíquicas. Nós somos altamente sugestionáveis. E isso tem acontecido muito no meio evangélico, quando você vai em determinado grupo cristão ali, que se diz igreja evangélica, que traz sugestionamentos lá de possessão, por exemplo, ou sugestionamentos relacionados à cura, que não acontece a cura de fato, ou às vezes a pessoa não está endemoniada, é uma ação de sugestionamento que leva uma pessoa que tem mais, psicologicamente está mais aberta a cair naquilo. É a mesma forma de a gente ser enganado, né? A pessoa que aplica o estelionatário, um golpe na gente, né? Quando é presencial, a pessoa olha o nosso estado, se a gente é uma pessoa cabisbaixa, que tem, até para atacar eles têm uma observação, né? Então há situações de fato que são psicológicas e há atuações que são demoníacas. Agora, a grande dificuldade, né, é como diferenciar. Né, o meu professor que eu tive de teologia, no curso de teologia, ele dizia que os fenômenos psicológicos eles têm limites. Os fenômenos psicológicos eles têm limites claros definidos pela própria psicologia. Você vai perceber que há uma limitação para aqueles fenômenos, até as questões psiquiátricas também. Mas os fenômenos de influência demoníaca, eles são... eles extrapolam os limites psicológicos, né? Eles vão extrapolar esses limites. Tem um filme aí que ficou muito famoso aí, o Nefários, né? E bom filme. Bom filme, a gente até assistiu pouco tempo aqui na igreja, a gente estava debatendo sobre ele, que a grande questão é essa ali no filme. O psiquiatra vai lá para testar um laudo, para ver se o cara entende do que ele fez ou se ele tem um problema psiquiátrico. E o cara diz que está endemoniado. E ali a grande questão é diferenciar isso. Na verdade, se ele assassinou, fez o que fez por uma entidade que possuiu ele, fez essas coisas, ou se ele era só doido, né? Exatamente. Né? E aí você vai ver ali claramente, no contexto do filme, e é muito interessante, vai mostrar que o cara sabia coisas da vida dele, né? Estava acompanhando a vida dele já há muitos anos. Né? Uhum. Mas há fenômenos psicológicos, principalmente de possessão, espirituais de possessão, que eles são nitidamente, você vê que não é psicológico, como por exemplo, pessoas ficam possessas e elas começam a acusar a pessoa, sem conhecer, começa a acusar a pessoa de algum pecado,
que sabe que ela fez. É um fenômeno de possessão demoníaca que não é psicológico, porque a pessoa não conhece, nunca viu, né? Eu já presenciei isso, né? Eu acho que os irmãos já tiveram talvez essa experiência, que ali você vai ver que é uma atuação direta de possessão em que a pessoa é tomada. Inclusive, lembrando aí, não sei se vocês estão acompanhando aí nos Instagrams da vida, o que está acontecendo com o pessoal que está assistindo o último filme Invocação do Mal. Vocês viram alguma coisa? Não. Nada? Vou mandar para vocês então. Tem vários vídeos no Instagram aí que o pessoal tá filmando nos cinemas de pessoas ficarem possessas no filme. Sério, cara? Tem muita coisa, muito material. Muito material. Mas será que não pode ser um efeito de sugestão, não? Porque a pessoa tá vendo o filme de demônio. Pode ser também. Olha como é que é difícil. Pode ser. Mas não é muito comum, né? Porque, assim, tem vários filmes que são exibidos de terror e até que atuam nessa questão. A própria Invocação do Mal, esse não é o primeiro filme que vai pro cinema. Sim, é o quarto. Da franquia, é o quarto. Mas esse tá acontecendo isso. Depois eu vou mandar para vocês aí no direct, né? Alguns vídeos que eu recebi, porque está sendo muito trend aí do momento no meio gospel, é o comentário de pessoas estando no mundo inteiro demoniada para assistir. Eu até convidei as pessoas, vamos assistir no cinema, porque os crentes aqui estão com medo. Então, assim, a atuação, sim. Agora, às vezes tem essa questão que o Daniel falou e que a gente já comentou aqui. Pode ser sugestionamento, em alguns casos, que acontece em algumas denominações aí de linha neopentecostal, né? Ou o cara foi pago também, acontece isso. Né? Também acontece, né? Mas, assim, de fato, influencia a vida dos homens, né? Há uma influência, mas há lutas que são pessoais, principalmente contra o pecado. Então a gente não pode dizer assim, poxa, eu adulterei porque o diabo fez, não. Você tomou a decisão de ir lá, você caiu na tentação, você não fechou as brechas, você não tem uma vida devocional, porque todo pecado, seja qual for e a que nível for, é a ausência de uma vida diária devocional com Deus. Né? Então, os níveis mais profundos de pecados aí, poderíamos dizer, se há níveis profundos de pecados, ou pecados que têm consequências mais terríveis, de fato, revela em nós, crentes, que a nossa relação com Deus é uma relação profunda, íntima e sincera, mas sim superficial, porque a gente não tem aí uma vida profunda. Eu não sei se eu respondi essa diferenciamento, porque é difícil. É uma linha tênue, né? Sim, é difícil, mas sim, eu acredito que respondeu sim. A gente falou de possessão demoníaca, né? A questão do cinema e tal, de os casos acontecerem aí e tal. Mas, Daniel, cara, um demônio pode tomar conta do corpo de um crente? Existe essa possibilidade? Existe essa abertura bíblica para isso? Olha aí, Daniel, é com você mesmo. Judas estava na Bíblia, hein? E foi possesso lá pelo... Vamos lá. Rodrigo, é um consenso teológico, né? E esse consenso é reforçado por aquilo que a Bíblia revela, de que um crente em Cristo, alguém que nasceu de novo, que foi transformado, que recebeu o Espírito Santo, não pode ficar possesso por demônios. Só que isso não exclui o cristão de sofrer ataques, né? O diabo sempre vai estar trabalhando. Falei, Cristo... Tentar influenciar, vai tentar, né? O diabo anda como um leão, né? Rondando ali, procurando uma brecha para atacar, né? Então isso é fato. Jesus era cheio do Espírito Santo e o Espírito conduziu ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja, né, o Filho de Deus teve que provar, até para mostrar para a humanidade que ele realmente era o Redentor e Salvador da humanidade, né? E o próprio Espírito conduziu. Deus, o fato de Deus nos salvar e nos dar o Espírito Santo não é um salvo-conduto de nós não termos que lidar com essa criatura caída. Faz parte da experiência cristã lutar e resistir ao diabo, né? Então, o diabo pode não tomar posse do nosso corpo, né? Uma possessão demoníaca, como a gente vê ali, que aconteceu em todo o Novo Testamento, principalmente, mas que ele pode... O meu pastor ele sempre fala, talvez o diabo não pode te tocar, mas ele vai entrar em alguém da tua família para te perturbar. Ou ele pode usar alguém do seu trabalho para te perturbar. Ele não vai conseguir tocar em você diretamente, mas ele vai usar pessoas
estão próximos de você para tentar abalar a sua fé. E quando eu estudava isso, cara, eu li um negócio aqui e eu achei até desconcertante, né, o que o Wayne Grudem ele fala, né? Porque às vezes a gente tem muito esse pensamento, caraca, será que já pensou eu ir no culto? O Oswaldo tá até falando aí que a galera, o pessoal da igreja dele tá com medo de cair, de ficar endemoniada e não sei o que, blá blá blá. E aí o Wayne Grudem fala, gente, a questão não é essa, né? A questão é como é que a gente pode normalizar aquilo que a Escritura vai dizer que é anormal da vida cristã. Como é que um cristão que é cheio do Espírito Santo pode ter o diabo tocando na vida dele? Ele falou, até que ponto um verdadeiro cristão pode deixar que a sua vida seja dominada pelo pecado e ainda assim se considerar um cristão nascido de novo? Ou se o Satanás está dominando a tua vida, está fazendo o que quer contigo, como é que você na sua cabeça ainda pode se considerar um cristão, sendo que as evidências são claras e são contrárias a mostrar que você é um crente de verdade? E aí a gente vai lá para Mateus 12, versículo 43, que Jesus diz, quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos procurando repouso, porém ele não encontra. Por isso ele diz, voltarei para a minha casa de onde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. A questão é essa. Satanás pode até ter saído, mas a casa foi preenchida por Deus, a casa foi preenchida pelo Espírito Santo. Uma vida que foi tomada por Deus, Satanás não pode entrar. E às vezes a gente se questiona isso. E aí a gente lembra do apóstolo Paulo falando ali em 1 Coríntios 11, né? Cada um julga a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então toma do pão e parta do cálice. Não é sem razão que existem muitos no meio de vós que estão doentes. Por quê? Porque a gente não está examinando a nossa vida. Eu estou vivendo como Deus me chamou para viver, aí eu estou preocupado com a possessão demoníaca, mas eu não estou preocupado com as coisas erradas que eu estou fazendo, com o que o meu olho está vendo, com as coisas que saem da minha boca, com as coisas que estão passando na minha mente. Como o Edivaldo falou, às vezes a gente está preocupado com o extremo, e não é o extremo que vai te matar, não. É o pouquinho. É a tua rotina que revela quem você é diante de Deus, e se Deus está com você ou não. A gente fica preocupado com o extremo. Vai lá no culto, alguém vai orar e você vai cair endemoniado. Até bom que seja, que, sei lá, que isso aconteça e revele para você e caia, sei lá, de uma vez por todas a máscara de que você está vivendo uma coisa que é imperfeita. Mas a questão, o ponto do Wayne Grudem é esse, cara, examina a tua vida. Até que ponto nós normalizamos aquilo que a Bíblia vai dizer que é anormal para a vida de um cristão? Eu acho que é contraproducente. Vai ter que cair. É contraproducente pro diabo ficar aí possuindo as pessoas e dando demonstrações claras disso, né? Porque agir na sutileza é melhor, né? Exatamente, cara. A sutileza é a maior arma que o diabo age. Por exemplo, a ideia de que não existe é uma sutileza. Para ele continuar dominando a pessoa e dizer assim, eu não existo, eu sou uma mitologia. Uhum. Para ele é muito mais confortável. Agora, de fato, assim, nos casos de países ocidentais, nos países que têm uma maior questão cultural mais ocidentalizada, a gente vai perceber que a atuação do diabo, e até isso, tanto Deus como né, o diabo tem sua forma de agir, a atuação do inimigo ela é muito mais sutil mesmo. Embora é curioso que as pessoas gostam muito de querer ver manifestação demoníaca, de anjo, mas quando vai falar de Jesus, você não quer ouvir, não, já ouvi de Jesus todo dia, então... Mas se for demônio, eu quero saber, né? Se for anjo também, essas histórias. Mas assim, você vê que... eu estava conversando com um missionário que teve aqui na nossa igreja, que está indo para Angola, presbiteriano da APMT, e ele estava dizendo da ação dos demônios na Angola, por exemplo. Ele até falou assim, o pessoal quando pensa em Angola pensa em macumba, né, que é assim e tal, lá não, lá não é assim. O feiticeiro lá, ele tem medo de dizer que é feiticeiro porque ele pode ser apedrejado e morto. A família tem vergonha, né? Igual aqui que o cara o pai de santo, ele tem orgulho de ser pai de santo, de que faz isso, faz aquilo, traga a pessoa amada 7 dias, 3 dias, sei lá o que for. Lá não tem não. Por outro lado, ele estava me contando que as ações sobrenaturais demoníacas são muito visíveis. São muito visíveis. E lá, até a forma de Deus se manifestar, às vezes, é diferente. Né? E, ele vai usar de coisas sobrenaturais também. Mas, de fato, a maior arma do diabo é a sutileza.
o sugestionamento, as ideias contrárias à própria Escritura. E atuando no crente, as doutrinas, né? Doutrinas que são ensinadas, pensamentos que são ensinados, as divisões que acontecem muitas vezes dentro da própria igreja, os desentendimentos, não é uma possessão demoníaca, né? Mas é uma ação do inimigo nos crentes que não vigiam. Paulo vai advertir a Timóteo, né? Lá em 1 Timóteo 4:1, ele vai dizer assim, vai advertir nos últimos dias, né, que alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Né? E isso vai acontecer dentro da comunidade cristã. Por isso que eu acredito que até uma igreja inteira pode ser apóstata, né? Pode apostatar da fé. Porque essas doutrinas são ensinadas, são contrárias à Escritura, é doutrina demoníaca. Né? Aquele texto de quando Jesus entra no templo e o demônio se manifesta é um exemplo claro disso. Aquele demônio estava ali, tranquilo, participando do templo, da reunião, estava tudo funcionando, ele não estava nem aí, estava quietinho lá dentro do cara. Quando Jesus chegou, aí ele se sacudiu. E você, o que você está fazendo aqui? Você veio perder, aí ele fala, né, veio perder-nos, ou seja, eu interpreto que essa palavra dele ali, o plural que ele usa, ele está incluindo a galera toda que está ali assistindo a reunião. Por quê? Porque o que era ensinado ali era uma deturpação. Os que os fariseus ensinavam, a doutrina deles, era uma deturpação. Foi só quando Cristo chegou ali que o diabo que estava quietinho lá teve que abrir a boca e dizer, e reclamar. Mas enquanto Jesus não tinha chegado, ele estava lá, o culto, a assembleia lá dos judeus, a reunião deles estava funcionando normalmente. E o diabo sentado quietinho assistindo a reunião. Não, e tanto é que Jesus vai falar que a blasfêmia contra o Espírito Santo é quando você atribui uma obra, né, de Deus ao demônio. Né? Quando ele... vocês dizem que eu expulso o demônio porque o nome de Beelzebu, né? Que é o outro nome aí dado, né? A uma casta deles aí, porque também os demônios têm as suas divisões também, tem as suas hierarquias também, né? E aí ele vai falar, pecado contra o filho é perdoado, pecado contra o pai é perdoado, mas contra o Espírito Santo não. Então se atribuir uma obra de Deus ao diabo, uma obra genuinamente de Deus ao diabo, é blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Ed, a exemplo do que a gente fez lá com a questão dos anjos, como que o cristão deve se portar em relação à questão dos demônios? Primeiramente, não subestimá-los, né? Não pode subestimar a ação demoníaca desse mundo, na cultura, né? E tanto é que assim, quando um crente despreparado vai para a universidade, ele vai receber doutrinas de demônio ali e vai aceitá-las, que é a falta de conhecimento. Então há uma ação demoníaca, a gente não pode desprezar isso, né? Que eles atuam... O mundo jaz no maligno. Né? O mundo jaz no maligno já está bem claramente ensinado pelo nosso mestre, né? E eles atuam, inclusive dentro da igreja. Não sei se foi Lutero que falou isso, algum autor desse que disse que o diabo é o primeiro a chegar na igreja e ele fica do lado do púlpito. E a gente deve se comportar no sentido de vigilância, de não dar brecha, né? Como dizem os pentecostais, não dá legalidade, né? Não dá ouvido, cuidado com o que a gente vê, o que a gente fala, onde a gente toca, para ver se a gente não está sendo induzido a isso. Primeiro pelas nossas próprias paixões, porque eles conhecem a nossa vida, eles nos avaliam, eles nos observam, não sondam o nosso pensamento, mas nos observam, e eles podem usar isso contra nós, e pode ver as nossas fraquezas, e nas nossas fraquezas nos motivar a tomar uma decisão equivocada, né? E por outro lado, a gente não pode ter medo da sua atuação. Porque em nós habita o Espírito Santo de Deus, nós somos filhos de Deus e o nome de Jesus é poderoso, inclusive, para expulsá-los. Então, por isso que a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, a gente precisa resistir, a gente não pode ter medo e a gente crê que o Senhor está nos protegendo, nos guardando, né? Os anjos estão aí acampados ao redor daqueles, né? Esses anjos territoriais, aí vou dizer, da quadra tal, o bloco tal, ali ao redor daqueles que, né, o teme e os livra. E a gente tem, assim,
que temer mesmo o pecado, porque o pecado é o nosso maior inimigo. Mas não temos que ter medo do diabo, nem dos seus anjos, porque já são derrotados, mas entender e compreender que eles têm influência, e às vezes, como o Daniel falou, pessoas vão ser enviadas por ele, né? Pessoas vão ser usadas por ele ou até possessas por ele para nos atingir, e é uma coisa que a gente precisa aprender como crentes a pedir a Deus. A gente pede tudo, mas a gente precisa aprender a pedir discernimento espiritual. Dizer assim: Senhor, me dá discernimento espiritual, porque há um mundo espiritual, existe um mundo espiritual, e esse mundo espiritual influencia no mundo físico, material. Há um mundo imaterial que influencia no mundo material. Muito bom. Daniel, eu sei que eu não tenho muito para onde correr em relação a esse assunto, né? Mas o que você diria aí para o nosso ouvinte aí? Como que o cristão deve se portar em relação aos demônios? Eu digo, como eu reforço o ponto do Edivaldo, a gente tem batido muito sobre isso, a realidade do mundo espiritual é que o diabo existe, ele é o seu inimigo, e ele quer que você, se ele não pode fazer você perder a sua salvação, ele quer pelo menos no mínimo fazer você ficar com a sua consciência pesada, né, em relação a Deus. Ele não quer que você desfrute a vida que Deus planejou que você desfrute nele. Então, eu acho que o melhor posicionamento é vigilância, né? Tomar conta da nossa vida. O Edivaldo falou sobre uma coisa importante aí, sobre você ter comunhão com Deus, relacionamento com Deus. Você só se afasta de Satanás, da mentira dele, se você conhece aquele que é a verdade. Então, nós temos que se aproximar de Deus, temos que buscá-lo e temos que crer que Deus é vitorioso. Tem aquele texto de Jesus, onde ele fala para os discípulos, né, que ele viu Satanás caindo no céu, né, como um relâmpago. E a verdade de Deus estava chegando ao mundo, né, e até os gregos, né, queriam ouvir sobre Jesus, e Jesus disse isso. É isso que eu vejo Satanás caindo do céu. E Jesus mesmo disse, né, que ele veio para amarrar, né, o valente. Ele prevaleceu sobre as entidades do mal. Então nós temos que confiar na obra de Cristo, na salvação que Cristo pode nos dar, na proteção que o Espírito Santo nos dá. O apóstolo Paulo diz, né, revestivos da armadura de Deus, né, tudo aquilo que nos protege contra os ataques de Satanás, e ser sincero, como o texto que eu disse, né, a fala de Paulo. Examine-se a si mesmo, conheça você, né? Vai ser até a arte da guerra, né? Conheça as suas fragilidades, para que seu inimigo não lute, não use isso contra você. Você sabe onde é que você é mais fraco, você sabe onde é que a sua carne fala mais forte, então você tem que se fortalecer naquela área, porque se você se fortalece ali, Satanás não vai poder usar os meios para te derrubar, porque você está forte em Cristo Jesus. E é isso, galera. A gente vai chegando aí ao final de mais um episódio do Resistência Podcast. Queria agradecer aí, principalmente a você que ficou com a gente aí até o final. Brigadão. E o pedido é o de sempre. Compartilhe o Resistência Podcast. As pessoas que chegam novas na confraria, as pessoas que mandam mensagem pra gente através do Instagram ou de e-mail, normalmente chegam por acaso até o Resistência. Não por recomendação de outras pessoas. Então eu peço a você, ajuda a gente, recomenda de verdade o podcast, o Resistência Podcast, para outras pessoas, posta nas suas redes sociais e com certeza indiretamente você vai estar alcançando um monte de gente aí e ajudando a levar isso a outras pessoas. Porque se é legal para você, se você gosta, se você curte, ajuda a gente nisso, cara. De repente tem outras pessoas aí que estão precisando ouvir o que você ouviu, né, e ser abençoados por isso também, tá bom? Então assim, meu muito obrigado. Queria agradecer também ao Ed, já tinha um tempinho que não gravava com a gente aí, o Dan, e prazer estar com vocês aí mais uma vez, cara. Sempre muito bom. Foi muito bom. O Ed, tu ia recomendar um livro aí, né, que você tinha falado. Isso, mas eu tinha esquecido. É um livro famoso aí do C.S. Lewis, né? C.S. Lewis, que é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Esse livro é muito interessante, dedicado a Tolkien, só que Tolkien não gostou muito de ter dedicado a ele, porque o Tolkien dizia que o mal não podia ser representado, não podia ser encenado, porque
a essência do mal é terrível, né? Acabou que o C.S. Lewis dedicou essa obra ao Tolkien, mas essa obra é fantástica, você não pode deixar de ler. Tá na minha lista, cara, não li ainda, mas tá aí na descrição do episódio, tá? Pra você que tá ouvindo a gente, tudo que a gente falou, a matéria do Ed, o filme Nefários, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz e tal, vai estar tudo linkado lá no nosso site, resistenciapodcast.com. Entra na descrição do episódio, vai estar tudo linkadinho lá para você adquirir aí ou assistir, enfim. Galera, muito obrigado mesmo, a gente vai ficando por aqui e até o próximo dia 20. Eu sou Rodrigo Oliveira. Eu sou Edivaldo Nascimento. Eu sou o Daniel Oliveira. E se você está ouvindo isso, você é a Resistência.